Olha só, hebreu, israelita, judeu. A gente ouve esses três nomes o tempo todo, né? E muitas vezes parece que é tudo a mesma coisa. Mas será que é? Por trás de cada um deles existe uma história incrível e hoje a gente vai desvendar essa história. Então, a grande questão é essa. Por que o mesmo povo tem esses três nomes diferentes? Para a gente conseguir responder isso, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo e seguir as pistas que a própria história deixou para a gente. Beleza, então vamos lá. Nossa jornada começa com o termo mais antigo de todos, hebreu. É aqui que a identidade desse povo começa a ser de fato nomeada. Essa explicação do Rabino Búsquela já nos dá o ponto de partida perfeito. O termo hebreu não falava de uma nação inteira, mas de algo bem mais específico, a família de um único patriarca, o Abrão, numa época em que o conceito de judeu nem sequer existia. Então, só para deixar bem claro, o primeiro nome, hebreu, está totalmente ligado a uma pessoa, o Abrão, e a um lugar, a terra de Canaã. Esse é o marco zero, a semente de tudo que veio depois. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo para ver como essa história se desenrola. Com o passar das gerações e o crescimento da família, um novo nome aparece, marcando uma fase totalmente nova dessa identidade. A transição de hebreu para o próximo nome é basicamente uma história de família. O neto de Abrão recebeu o nome de Israel. Com o tempo, os descendentes dele cresceram tanto que não eram mais só uma família, e sim um povo. E, naturalmente, passaram a ser conhecidos como israelitas, ou seja, os filhos de Israel. Mas a história não para por aí, claro. O próximo grande passo na evolução desses nomes acontece quando os israelitas deixam de ser um conjunto de tribos e se organizam politicamente, formando um reino. Depois de se firmarem em Canaã, esses descendentes de Israel, os israelitas, fundaram uma monarquia. E qual o nome desse reino? Reino da Judéia. E isso, claro, vai mudar tudo de novo. E é aqui que a conexão fica muito clara. O povo do Reino da Judéia passou a ser chamado de judeu. A identidade evoluiu mais uma vez, de uma família para um povo e agora para uma nação com um território. O nome estava ligado não só à linhagem, mas a um lugar específico. Então, vamos juntar as peças dessa linha do tempo. Tudo começou com os hebreus, uma única família. Eles se tornaram os israelitas, um povo descendente de um patriarca. E, finalmente, se estabeleceram como os judeus, a nação do Reino da Judeia. Cada nome representa uma nova camada que foi sendo adicionada à história e à identidade desse povo. Ok, essa foi a progressão histórica, mas e hoje em dia? O que esses termos significam agora? Porque a língua também evolui, e o uso moderno desses nomes tem uma distinção que é super importante a gente entender. E aqui a gente chega no ponto crucial. Hoje, os termos hebreu e israelita são usados principalmente em contextos históricos, para falar da ancestralidade desse povo. Mas a palavra judeu, essa evoluiu para ter um significado muito específico e atual. Ela identifica principalmente uma pessoa que segue a fé judaica. É a grande diferença hoje em dia. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, a jornada começa com hebreu, a família. Evolui para israelita, os descendentes. Se transforma em judeu, a nação. E hoje, judeu se refere principalmente à fé. Uma evolução incrível contada em apenas 3 palavras. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar um pouco, né? A forma como os nomes de um povo mudam com o tempo não é só uma curiosidade, mas é um verdadeiro espelho da sua história, das suas migrações, da sua organização e da sua fé. O que mais a gente pode aprender só de olhar para a história que existe por trás dos nomes? Fica aí a reflexão.